Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Física. Eu sou o professor Daniel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fenômeno fundamental para a gente compreender com um pouco mais de profundidade a física quântica, que é o fenômeno do emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico, como ele é chamado, mas nesse vídeo aqui eu vou me referir como emaranhamento quântico. O conceito de emaranhamento quântico, ele vai questionar seriamente toda a nossa ideia de realidade, né? De realidade e de localidade, né? Eu não vou entrar com muita profundidade na ideia de localidade, nem na ideia de realismo, né? Eu vou tangenciar ela aqui dentro do próprio conceito. O que é a interpretação de Copenhague? Relembrando, né? Ela vai dizer assim: as entidades quânticas, elas não existem numa realidade nesse sentido, elas não existem de forma determinada desde sempre. Elas existem. Quando eu aplico a equação de Schrödinger, eu obtenho probabilidades daquela partícula estar numa posição ou em outra, ou dela ter uma quantidade de movimento ou outra quantidade de movimento. Mas isso não está 100% determinado. Eu tenho probabilidades de fazer uma medida. Somente no momento que eu faço a medida, ela se torna realidade. Então todas as outras probabilidades previstas na equação de Schrödinger deixam de existir e ela passa a ter uma única realidade somente no momento da medida. Antes de eu fazer a medida, antes de eu fazer a detecção daquela entidade quântica, ela está coexistindo nessas diversas probabilidades, né? Ela não tem nenhuma realidade física bem determinada antes dela interagir com alguma coisa, lembrando que fazer uma medida nada mais é do que interagir com aquela partícula quântica. Então, enquanto ela não interage com nada, ela está no estado de superposição quântica e ela não tem uma realidade objetiva como a gente compreende a ideia de realidade, ela está coexistindo em diversas realidades. Quando eu faço a observação, quando eu faço a medida daquela partícula, aí sim, ao medir o colapso da função de onda, né, a função de onda da equação de Schrödinger, né? Eu tenho um vídeo sobre a equação de Schrödinger, se você está meio perdido, eu recomendo que você assista o vídeo, está na descrição aqui. Quando eu faço a medida, aquela função de onda colapsa e aí sim eu tenho uma realidade objetiva, que é aquela realidade da medida. Antes da medida eu não tenho uma realidade, eu tenho várias possibilidades de realidade superpostas dentro de um formalismo matemático que é a equação de Schrödinger. Ok? Essa é a interpretação de Copenhague da física quântica. Ela é não realista. Esse conceito é fundamental para a gente compreender o que é o emaranhamento quântico. Então, na interpretação de Copenhague, o ato de medir não é simplesmente um ato de medir como na física clássica. Na física clássica, quando eu meço, eu só atribuo um valor numérico ali, né? Na interpretação de Copenhague, a coisa é bem diferente. O ato de medir é que traz a realidade àquela coisa, né? Ela já existia antes, né? Quer dizer, eu tenho uma ideia fraca de realidade, né? Na interpretação de Copenhague. Mas é o ato de medir que traz aquilo para a realidade porque ele estava superposto em diversas possibilidades e só o ato de medir é que determina uma daquela gama de possibilidades previstas no formalismo da física quântica. Então, além de não ser realista, a interpretação de Copenhague ela também não é determinista. Toda a física, até então, até a interpretação de Copenhague, era uma ciência determinista. A gente até estudou o determinismo num dos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Toda a ideia é que eu consiga, sabendo condições iniciais de um sistema, eu consiga determinar tudo o que vai acontecer daquele sistema dali para frente. E a interpretação de Copenhague vem pôr em xeque esse determinismo e esse realismo da física. Lembrando que a interpretação de Copenhague não é uma viagem do Bohr e do Heisenberg. Ela está fortemente calcada nas observações experimentais e no formalismo, né? Na equação de Schrödinger e no princípio da incerteza. É claro que a interpretação de Copenhague incomodou demais os físicos da época, porque você tinha que abandonar duas ideias fundamentais da física, o determinismo e o realismo. Cientistas de gabarito como Einstein, como o próprio Schrödinger, né? O Schrödinger criou a equação de Schrödinger em 1926, né, 2 anos antes de eu ter a consolidação ali da interpretação de Copenhague, ele vai contra a interpretação de Copenhague, porque ele compreende que não dá para você abandonar essas duas ideias tão fortes da física. Então, o Einstein e o Schrödinger, junto com outros cientistas, vão
chegar para o Bohr e para o Heisenberg e falar assim, não, tem alguma coisa errada aí, eu não posso abandonar a ideia de determinismo e a ideia de realismo. Nesse momento, você cria um dos debates mais interessantes da história da ciência, que é conhecido como debate Bohr-Einstein, né? De um lado, você tem o Bohr defendendo essa ideia da interpretação de Copenhagen não realista, né? E do outro lado, você tem o Einstein dizendo que essa interpretação ela não pode estar correta, você não pode ter uma interpretação não realista, uma interpretação probabilística. É nesse contexto que o Einstein profere aquela famosa frase: Deus não joga dados. Qual era a proposta do Einstein? Era de que a interpretação de Copenhague ela é muito boa, só que ela está errada. Ele dizia que ela está errada por um simples motivo. A equação de Schrödinger, no qual a interpretação de Copenhagen vai se basear, ela é uma equação incompleta. O Einstein, junto com o próprio Schrödinger, dizia que aquela equação ela é boa, só que tem coisas faltando, que eles chamavam de variáveis ocultas. A física quântica ainda tem que se desenvolver mais. Enquanto que a interpretação de Copenhagen dizia assim, não, a equação de Schrödinger, ela está completa, ela é uma descrição excelente, né, do mundo quântico. Na verdade, você não tem que completar a equação de Schrödinger, você só tem que aceitar que ela é não realista. Qual que é o cerne desse debate entre o Einstein e o Bohr? De um lado, o Einstein dizendo que o formalismo da física quântica ainda está incompleto, porque ele vai contra uma ideia de realismo, né, e contra uma ideia de determinismo. Por outro lado, o Bohr falando, não, ele está completinho. O que acontece é que eu tenho que mudar a própria forma com que eu vejo a natureza. Esse debate ele ganha o grande vulto lá na Convenção de Solvay de 1927. E o Einstein leva aquilo para casa e fica, esse Bohr tá errado, eu vou provar que o Bohr tá errado. Aí, em 1935, o Einstein ele escreve um artigo junto com outros dois cientistas, né, junto com o Podolsky e o Rosen. Eles chamam esse artigo de paradoxo EPR. Esse EPR significa Einstein, Podolsky, Rosen. O cerne desse artigo é justamente a ideia de emaranhamento quântico. Bom, para a gente entender o emaranhamento quântico, a gente vai ter que discutir outro conceito antes, que é um conceito da física clássica, um conceito básico da física, que é o conceito de conservação da quantidade de movimento, que vocês sabem, né? O meu aluno aí certamente sabe. Falando isso, tudo bem com você? Opa, professor, tudo bem? O que é a conservação da quantidade de movimento? Em poucas palavras. Em poucas palavras, se eu tiver um sistema isolado de forças externas, não importa quantas partículas eu tenho nesse sistema, a quantidade de movimento total dessas partículas sempre vai se conservar, ou seja, ela nunca vai mudar, né? Então não importa o que aconteça ali dentro daquele sistema, eu vou ter sempre a mesma quantidade de movimento, né? Ela vai ser constante no decorrer do tempo. Então, mesmo que essas partículas interajam entre si, elas vão trocar movimento de forma que a quantidade de movimento total do sistema é sempre conservada, ela nunca muda. Isso, exatamente. Muito bem, nota 10 para você, né? Esse conceito da conservação da quantidade de movimento é um conceito básico da física e ele se aplica também na física quântica, como a gente viu lá com o efeito Compton, né? O efeito Compton ele é totalmente baseado na ideia de conservação da quantidade de movimento e ele é um efeito quântico. Se você não lembra, veja o vídeo aqui, tá na descrição aqui. Então imagina um canhão com uma bala dentro, né? Como vocês podem ver aí na figura. O sistema canhão-bala, ele está em repouso. Então, qual é a quantidade de movimento? Lembrando que a quantidade de movimento ela é calculada pela massa multiplicada pela velocidade, certo? Eu nem preciso saber a massa desse conjunto aí do canhão e da bola. A quantidade de movimento é zero, porque a velocidade desse sistema é zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Quando eu atiro essa bala de canhão, o que acontece? Eu tenho que continuar conservando a quantidade de movimento. Se ela era zero antes de eu dar o tiro, ela tem que continuar sendo zero depois do tiro. Então, se a bala sai para um lado, ela ganha uma certa quantidade de movimento. Só que a quantidade de movimento total desse sistema tem que continuar sendo zero. Então o canhão tem que sair para o outro lado do sistema com a mesma quantidade de movimento da bala. Como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, se eu tenho uma quantidade de movimento nessa direção, né, e nesse sentido, e a mesma quantidade de movimento nessa direção e nesse sentido, exatamente igual, elas se cancelam de forma que eu mantenho a quantidade de movimento inalterada. Mesmo com as duas partículas saindo com velocidades diferentes, nesse caso as velocidades são diferentes porque a massa do canhão é muito maior do que a massa da bala, né? Então a bala vai sair com uma velocidade muito maior e o canhão vai sair com uma velocidade muito menor.
quando eu multiplico a massa pela velocidade, a quantidade de movimento é exatamente igual dessas duas partículas. Como elas estão em sentidos opostos, né, na mesma direção em sentidos opostos, elas vão se cancelar. Então, eu conservo a quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes do tiro era zero, depois do tiro ela continua sendo zero, mesmo com as duas coisas se deslocando, né? Mas na hora que eu somo esses dois vetores, quantidade de movimento, elas continuam dando zero, de forma que a quantidade de movimento é conservada. Isso não vale só para coisas que iniciam o movimento, vale para qualquer interação entre duas partículas, desde que elas estejam num sistema isolado de forças externas. Se eu tenho duas partículas, elas interagem, a quantidade de movimento antes da interação é igual à quantidade de movimento depois da interação. Isso é um princípio básico da física. Agora, o mais interessante. Se eu meço a velocidade da bala e multiplico pela massa e determino, calculo a quantidade de movimento, eu não preciso fazer nenhuma medida para saber a quantidade de movimento do canhão, porque elas estão vinculadas. A quantidade de movimento da bala tem que ser igual à quantidade de movimento do canhão para a lei da conservação valer, para a quantidade de movimento se conservar. Então, se eu fizer medida em uma das partículas, eu não preciso fazer medida na outra. Com um simples cálculo, eu determino todas as quantidades da outra sem ter que fazer nenhuma medida. Agora sim vamos falar do conceito de emaranhamento quântico. A gente vai juntar a ideia de superposição quântica, lembrando que emaranhamento quântico é diferente de superposição quântica. Se eu pego a ideia de superposição e junto com a ideia de conservação da quantidade de movimento, aí eu crio um efeito esquisitíssimo da física quântica, que é o seguinte: eu tenho duas partículas, vamos supor, eu tenho ali um núcleo atômico, que é uma partícula quântica, né? Ele emite duas partículas. Ele decai num núcleo mais estável e emite duas partículas. Eu tenho que conservar a quantidade de movimento. Então, é exatamente igual aquele probleminha que a gente acabou de estudar do canhão, né? Ele vai emitir duas partículas, uma vai para um lado, outra vai para o outro, só que a quantidade de movimento delas tem que se cancelar, tem que ser iguais, porque aquela partícula estava parada, a gente sabe que parada ela não estava, mas em média ela estava parada ali. Então, se ela emitiu duas partículas, essas duas partículas a gente diz que elas estão emaranhadas, porque elas vão compartilhar o quê? A quantidade de movimento. Se uma partícula saiu para lá, a outra teve que sair para cá com a mesma quantidade de movimento. Só que pelo princípio da superposição, eu não sei nenhuma informação sobre isso. A única coisa que eu sei pelo princípio da conservação da quantidade de movimento é que a quantidade de movimento tem que se conservar. Então um núcleo atômico emitiu duas partículas, uma saiu para cá e outra para cá. Cada uma delas está em estado de superposição quântica. E elas também estão num estado emaranhado. Por quê? Porque elas estão compartilhando uma informação que é a quantidade de movimento. Elas estão compartilhando uma informação, né? Só que elas estão totalmente indeterminadas. Ora, se eu meço essa que saiu para cá, eu vou lá no laboratório e meço, por exemplo, a quantidade de movimento dessa, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, ela está emaranhada com essa outra, aquela outra partícula que está no estado de superposição, ao medir a quantidade de movimento dessa aqui, eu determino automaticamente, imediatamente, a quantidade de movimento dessa outra. E isso é uma coisa super esquisita. Por que é esquisito? Porque se a gente pensar no problema do canhão, ele é uma coisa super tranquila, né? Eu medi lá a quantidade de movimento da bala e a mesma quantidade de movimento do canhão em si. Porém, o que a gente tem que lembrar é que na física clássica, essas partículas, elas têm uma realidade objetiva. Então, elas não alteram uma outra. Agora, na física quântica, não existe essa realidade objetiva de acordo com a interpretação de Copenhagen. Vamos voltar, por exemplo, do núcleo atômico que decaiu gerando essas duas partículas. Elas estão no estado de superposição e também de emaranhamento, certo? Elas estão emaranhadas porque elas compartilham a mesma quantidade de movimento por causa do princípio da quantidade de movimento. Só que essa partícula que foi para cá, ela está no estado de superposição, ela tem diversas possibilidades. Essa aqui também. Só que uma vez que eu medi essa, eu não medi essa aqui. Eu medi somente essa. Só que como ela está emaranhada com a outra, o ato de medir essa já me dá informação da outra. Então a outra se define instantaneamente e imediatamente. Não importa a distância que elas estejam entre elas. Aí que vem a esquisitice total. É como se o ato de eu medir essa partícula aqui determinasse a realidade da outra numa distância, não importa a distância.
E o Einstein usou esse exemplo para formular o paradoxo EPR. Ele usa exatamente a conservação da quantidade de movimento. O exemplo que ele usa é um pouquinho diferente desse que eu estou usando, né? Mas dialoga perfeitamente com esse aqui. E ele vai falar assim, ah, tá vendo? Ó, a interpretação de Copenhague está errada, porque isso não pode acontecer. O fato de eu medir uma partícula não pode alterar o estado da outra partícula que está distante dela, porque o princípio da relatividade diz que nenhuma informação pode percorrer o espaço instantaneamente. E, pelo princípio da superposição, pela interpretação de Copenhague, ao medir essa partícula aqui, eu determino imediatamente o estado dessa outra partícula, porque elas estão emaranhadas pelo princípio da conservação. Esse fenômeno ele é tão absurdamente esquisito, e ele mexe tanto com as bases da física, né, com as ideias da física, que o próprio Einstein chamou esse fenômeno de ação fantasmagórica à distância. O Einstein não podia aceitar isso, né, do mesmo jeito que o Bohr tinha dificuldade de aceitar esse fenômeno, mas ele é real, ele foi verificado experimentalmente. Isso criou uma crise ali, né, da física quântica na década de 30. O paradoxo EPR e a ideia do emaranhamento quântico, que foi verificada experimentalmente, ela precisava ser resolvida, porque ela criava uma crise ali. Se você está achando muito abstrato tudo isso aí que a gente está falando, eu vou fazer uma analogia que certamente vai ajudar a gente a compreender melhor tudo isso aí que a gente está conversando. Isso é só uma analogia, não tem nada de quântico no que eu vou fazer aqui. Tenho duas caixas aqui. Vamos supor que essas duas caixas sejam idênticas, tá? É só uma suposição, é claro, não existem duas caixas completamente idênticas, mas vamos supor que essas duas caixas sejam idênticas, ok? E aí eu tenho esse par de tênis direito, pé direito, e o outro é o pé esquerdo. Eu vou pegar cada um desses tênis aqui e vou colocar numa caixa. Então nessa caixa aqui eu vou colocar o pé direito e nessa caixa aqui eu vou colocar o pé esquerdo. Então peguei aquele par de tênis e coloquei um em cada caixa, ok? Sendo que uma tem o pé direito, que é essa aqui, e outra tem o pé esquerdo. Eu vou embaralhar de forma que depois que eu embaralhar eu não vou saber qual que é qual. Então pronto. Duas caixas, cada uma com um pé do par de tênis. Então, o que eu sei com certeza? Numa caixa tem o pé direito, na outra tem o pé esquerdo, mas eu não sei mais em qual caixa está qual pé. Uma dessas caixas eu vou deixar aqui comigo, essa aqui, vou deixar comigo. Essa outra caixa aqui eu vou enviar lá para o meu aluno, né? Vou enviar pelo correio para o meu aluno que está lá em Manaus, ok? Eu tô em São Paulo. Ele também não sabe, do mesmo jeito que eu não sei qual tênis, qual pé de tênis está aqui e qual pé está na caixa que eu reservei aqui. Essa informação foi perdida, a gente não sabe qual que é qual. Então vamos fazer um envio dessa caixa aqui para o aluno. Correio. Opa, obrigado. Vamos ver. Aqui, professor, é o pé esquerdo. Bom, como a gente acabou de ver, o nosso aluno aí recebeu o pé esquerdo do tênis. Logo, automaticamente, mesmo que eu não abra essa caixa, eu tenho certeza absoluta que o pé que está aqui nessa caixa é o pé direito. Ele recebeu a caixa lá em Manaus, ele observou qual era o pé de tênis que estava lá. Essa observação que ele fez lá em Manaus, muito distante da gente aqui, deu pra gente automaticamente a informação do pé de tênis que está aqui. Mesmo sem eu abrir essa caixa, agora eu sei, com a medida que ele fez lá em Manaus, aqui em São Paulo eu sei com certeza qual pé de tênis está nessa caixa, que só pode ser o pé direito, né? Vamos abrir só para confirmar, mas não há dúvida disso. Aqui, esse é o pé direito. O que significa isso, então? Como que eu posso fazer essa analogia com o emaranhamento quântico? Fazendo uma analogia, é como se esse par de tênis estivesse em superposição quântica. Cada um deles estava no estado de superposição quântica. Eu não tinha nenhuma informação sobre eles. Para determinar se o pé era direito ou esquerdo, eu teria que abrir a caixa e olhar o que tinha dentro. Isso lembra o experimento mental lá do gato de Schrödinger, no qual a gente já discutiu num vídeo anterior. Não tem como eu determinar qual é o pé de tênis sem abrir a caixa e olhar. É claro que no nosso mundo clássico, macroscópico, o par de tênis está completamente determinado, ele não está em superposição quântica. A gente faz uma analogia como se ele estivesse em superposição quântica. Para a gente, que não sabe qual pé está em cada caixa, ele está como se fosse numa superposição quântica. Na realidade física, ele não está em superposição quântica. O pé direito sempre foi o pé direito, ele continua sendo o pé direito, mesmo dentro da caixa. No mundo quântico, isso é um pouco diferente, né? Pela interpretação de Copenhagen, não é que ele era o par direito, por exemplo, ou o par esquerdo que foi lá para o meu aluno. Ele estava indeterminado. Somente quando o meu aluno abriu a caixa e verificou que aquele par era o par esquerdo, é que ele ganhou essa realidade
física, e agora que entra a ideia do emaranhamento quântico. Quando o nosso aluno abriu lá a caixa lá em Manaus e tomou ciência, ou seja, se a gente for fazendo analogia quântica, né? Ao abrir a caixa, como se ele tivesse feito a medida daquela partícula, ele determina que aquele pé é o pé esquerdo, que até chegar lá, ele estaria no estado de superposição. No mundo quântico, a partícula está no estado de superposição, no estado que realmente ela está indefinida. Quando ele abriu e determinou, e ao observar que aquele tênis lá era o pé esquerdo, automaticamente o pé direito que estava aqui, mas que estava indeterminado, que estava no estado de superposição, ele acaba sendo determinado. Então, vejam bem, o ato do nosso aluno ter observado o pé esquerdo lá altera a realidade que acontece aqui em São Paulo. Quer dizer, uma medida feita lá em Manaus, e não precisa ser em Manaus, tá? Podia ser em Tóquio, podia ser em Sydney, na Austrália, ou podia ser na Lua, podia ser em Marte. Quando você mede a partícula lá nesse ponto totalmente distante, imediatamente, instantaneamente, aquela medida afeta a realidade daqui. E isso era coisa muito louca que o Einstein não podia aceitar de jeito nenhum. Isso que eu demonstrei com esse pequena brincadeira aqui, né, do par de tênis, é o que o Einstein queria demonstrar, que está totalmente dentro da interpretação de Copenhagen, mas causa um paradoxo. Por quê? Eu não posso ter uma informação que viaja instantaneamente de um lugar para o outro. Isso quebra totalmente a ideia de localidade e a ideia de realidade, né? Realidade como a gente já discutiu anteriormente. Quer dizer, eu determinar uma coisa num lugar totalmente distante altera a realidade num outro ponto do espaço. Exatamente isso que é o emaranhamento quântico. Espero que essa analogia, essa brincadeira que a gente fez, tenha servido para você compreender um pouco melhor da profundidade da ideia do emaranhamento quântico. Como isso foi resolvido, vai ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.